Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta gravando mais uma videoaula, onde hoje nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Então vamos começar a nossa videoaula fazendo a seguinte interrogação: o que é a área de uma figura plana? Gente, a área de uma figura plana é a medida de toda a superfície da figura plana em unidades quadradas, ok? Então esse é um assunto bastante interessante a gente estudarmos, principalmente para você estudante. Por que, professor, que é importante nós estudarmos área de figura plana? Porque é um conteúdo que tem bastante aplicabilidades em nosso dia a dia, certo? Além de você aprender a fazer um cálculo para responder uma questão, você poderá aplicar em diversas situações práticas de nosso cotidiano. Então veja algumas situações práticas onde aplicamos conteúdo diário. Por exemplo, nós temos nessa imagem aqui na esquerda um estádio. Então, para colocar gramado nesse estádio, nós precisamos conhecer a área, certo? Mas por que nós precisamos conhecer a área? Para sabermos quantas peças de grama, né, serão necessários para compor a região do campo, certo? Outra aplicação de área de figura plana, nós podemos observar aqui nessa imagem da direita. Nós temos aqui uma sala de estar. Então, para colocar o piso de cerâmica nessa sala, é preciso nós termos o conhecimento de área, certo? Por quê? Para comprarmos a quantidade, né, de cerâmica necessária para revestir essa sala, certo? Sem ter perdas demasiadas de material. Então, esse tipo de situações é importante nós termos o conhecimento de área, certo? Então, vamos trabalhar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui duas figuras planas. Aqui do lado esquerdo eu tenho um retângulo na cor vermelha, um retângulo ABCD. E aqui do lado direito eu tenho um quadrado na cor verde, quadrado DEF. Então, na aula de hoje eu vou ensinar você, estudante, calcular a área de figuras planas, certo? Então vamos começar com o nosso retângulo. Eu tenho um retângulo aqui ABCD, cuja base é 7 e a altura é 4, certo? Então, como é que eu calculo a área do retângulo? Gente, para calcular a área do retângulo, vocês vão aplicar a seguinte expressão: A vou chamar de área e R vou chamar de retângulo. Então, a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura, certo? Eu vou pegar aqui o canetinha. E nós vamos calcular a área aqui do retângulo. Então, veja. Para calcular a área do retângulo, basta eu multiplicar a sua base pela altura. Quem é a base? Aqui é 7. E quem é a altura? É 4. Então, a área do retângulo, AR, vai ser igual a base, que é 7, vezes a altura, que é 4. Agora é só multiplicar. 7 vezes 4 dá 28. Então, a área do retângulo, certo? A área do retângulo vai ser igual a 28 centímetros quadrados, certo? Estou repetindo. Para calcular a área do retângulo, foi o que nós fizemos. Multiplicamos a base pela altura. A base é 7, a altura é 4. Então, multiplicando 7 vezes 4 dá 28. 28 o quê? 28 centímetros quadrados, porque unidade de área é medidas em unidade quadrada. Como a minha unidade é o centímetro, então a nossa unidade de medida aqui é o centímetro quadrado, certo? Então, a área desse retângulo deu 28 centímetros quadrados. Nós vamos agora calcular a área desse quadrado, DEF,
certo? Como é que eu calculo a área do quadrado? Tá aqui, ó. O A vou chamar de área e Q vou chamar de quadrado. Então, a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Lado elevado ao quadrado é a mesma coisa, de lado vezes lado, certo? Então, vamos calcular a área desse quadrado. A área do quadrado vai ser igual. Quem é o lado? É 4. Então, eu pego 4 e elevo ao quadrado. 4 ao quadrado, isso aqui é uma potência. Então, significa dizer que eu devo repetir essa base, que é 4, duas vezes. Em seguida, multiplicar. Então, repito 4 e multiplico por ele mesmo. Multiplicando 4 vezes 4 dá 16. Certo? Então, a área do nosso quadrado é igual a 16 centímetros quadrados, ok? Muito bem. O que foi que nós fizemos para calcular a área do quadrado? Peguemos o lado que é 4 e elevamos ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. Multiplicando 4 por 4, o resultado dá 16. Então, logo a área do nosso quadrado deu 16 centímetros quadrados, ok? Muito bem. Vamos trabalhar mais alguns exemplos. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho um triângulo ABC, certo? Então, os lados BC mede 6, o lado CA mede 5 e o lado AB mede 5. Como é que eu calculo a área do triângulo? Então, vou chamar de AT, A de área T de triângulo, igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Quem é a altura aqui? Quem é a base? A base, gente, a base é o lado que está na parte de baixo. No meu caso aqui é o lado BC, né? Que mede 6. E quem é a altura? A altura é a distância em linha reta do vértice A até a base. Se vocês observar, a altura aqui está destacada na cor vermelha, tá certo? Então, a área do triângulo vai ser igual. A base é 6, eu troco esse B por 6. Vou deletar isso aqui, 6 ficou muito feio. Então, a base é 6, troco B por 6. Vezes. A altura é o segmento AD, ó, que é essa distância em linha reta do vértice A até o ponto. A altura é 4. Dividido por 2. 2 aqui é da fórmula. Agora é só fazer os cálculos. 6 vezes 4 é 24. Dividido por 2. Gente, dividir por 2 é a mesma coisa que calcular a metade. Então, dividindo 24 por 2, nosso resultado vai dar 12, porque a metade de 24 é 12. Então, logo a área do meu triângulo vai ser igual a 12 centímetros quadrados. Ok? Repetindo. Para calcular a área do triângulo ABC, basta nós aplicarmos a expressão. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A base é o lado BC, certo? É 6. Então, troco B por 6. Vezes. Quem é a altura? A altura é a distância em linha reta do vértice A até o lado BC, que é 4. Troco H por 4. Dividido por 2. Por que? Esse 2 aqui é da fórmula.
Então aqui eu multipliquei. 6 vezes 4, 24. E repeti esse 2. Dividindo 24 por 2, nosso resultado dá 12. Então logo a área do meu triângulo vai ser 12 centímetros quadrados. Ok? Muito bem. Vamos agora calcular a área dessa figura que está aqui do lado direito. Essa figura, gente, é o trapézio, certo? O trapézio, ele tem suas particularidades, certo? Ele vai ter duas bases. A base maior, esse lado aqui de baixo, é chamado de base maior, tá certo? E esse lado paralelo a ele, a base maior, é chamado de base menor, certo? Então a base maior e a base menor, nesse caso aqui, ó, são esses lados que são paralelos, certo? São opostos um ao outro. Então a base de baixo é chamada de base maior e a base de cima é chamada de base menor, tá certo? Esses lados aqui, F, G, D, certo, gente? Eles são os lados. E a altura desse trapézio é a distância em linha reta da base menor até a base maior. Então, aprendam essa propriedade. O que é a altura do trapézio? A altura do trapézio é a distância em linha reta da base menor até a base maior. No meu caso aqui, esse segmento aqui é o GH, tá certo? Então vamos agora aprender a calcular a área do trapézio. Chamei A de área, TP de trapézio. Então a área do trapézio vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então vamos dar continuidade. Então a área do trapézio vai ser igual. Quem é a base maior nesse meu trapézio? É 7, ó. A base maior é 7. Abro parênteses, coloco o 7. Mais. Quem é a base menor? Aqui, a base menor mede 5. A base menor sempre paralela à base maior. Mede 5. Vezes. Quem é a altura? A altura é a distância em linha reta da base menor até a base maior. Então mede 5. Certo? Dividido por 2. Bom, agora é só efetuar os cálculos. Somando 7 mais 5 dá 12. Escrevo 12. E repito o 5. Dividido por 2. 2 aqui da forma a gente repete. Agora é só multiplicar. 12 vezes 5. Fazer o cálculo aqui de lado, ok, galera? 12 vezes 5. 5 vezes 2 é 10. Baixo o 0 e vem o 1 para o próximo algarismo. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, multiplicando 12 vezes 5, o nosso resultado dá 60. Agora eu vou repetir, ó, o 2 aqui embaixo. O que nós vamos fazer agora, galera, é apenas dividir o 60 por 2. Como eu já falei anteriormente, dividir por 2 é a mesma coisa que calcular a metade. Então, qual é a metade de 60? É 30. Então, logo, 60 dividido por 2 é 30. Então, a área do nosso trapézio vai ser igual a 30 centímetros quadrados. Ok? Eu acredito que deu para compreender, né, essa explicação. Vamos repetir mais uma vez essa resolução do cálculo da área do trapézio. Foi o que nós fizemos. A área do trapézio é igual à base maior, que é 7,
mais a base menor, que é 5, vezes a altura, que é 5, está aqui o 5, dividido por 2, fiz aqui da forma. Em seguida eu somei, estou dentro do parênteses, 7 mais 5 é 12 e repeti o 5. Logo após repetir o 2. Em seguida multipliquei 12 vezes 5, o resultado dá 60, e repeti o 2 aqui embaixo. Dividi 60 por 2 e o nosso resultado foi igual a 30. Por quê? Porque sempre que eu divido o número por 2, é a mesma coisa que você está calculando a metade. E a metade de 60 é 30, certo? Então a área do trapézio deu 30 centímetros quadrados, ok? Vamos agora responder uma questão, né? Comentário. A área do triângulo ABC da figura abaixo é... Então, gente, nós temos aqui um triângulo, ó, ABC, e nós precisaremos calcular a área desse triângulo. Se nós observarmos, certo? Se nós observarmos, o triângulo ABC, ele foi projetado, né, sobre o plano cartesiano, tá certo? Então, a base do meu triângulo aqui ABC vai ser a distância do ponto menos 3 até o ponto 3, certo? Então, se eu calcular essa distância, né, ó, essa distância, então a minha base vai ser quanto? Vai ser a soma, né? Do ponto menos 3 até o ponto 3 em módulos, tá? Então, o módulo de um número negativo é sempre um número positivo. Então, a área do meu triângulo vai ser igual a base. Quem é a base? É só somar 3 mais 3 vai dar 6. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura é o ponto A. É a distância da origem até o ponto A. Se nós observarmos, vale 4. Então a altura do triângulo é 4. Então troco o H por 4. E repito 2. Agora é só efetuar os cálculos. Então a área do meu triângulo vai ser igual. Multiplicando 6 vezes 4 dá 24. E repito 2. 24 dividido por 2 é só calcular a metade de 24, gente. A metade de 24 é 12. Logo, a área do nosso triângulo ABC mede 12.